Vai começar agora. Vetcast informa. Olá pessoal, vamos começar mais um podcast Agrovet Informa. Aproveitar esse momento para nos atualizar e manter a conversa em dia, trazendo para você uma conversa bacana sobre temas variados na veterinária. Hoje vamos falar de reprodução na bovinocultura de leite. Para essa mesa, contamos comigo, Patrícia Grube dos Santos, Josane Pagliosa, Ana Kopansky, Professor Rodrigo Dornelles Tortorella. Possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Brasília, especialização em agronegócio pela USP, mestrado em Ciências Animais na área de Fisiopatologia da Reprodução Animal pela Universidade de Brasília, doutorado em Ciência Animal na área de Fisiopatologia da Reprodução Animal pela Universidade de Brasília. Sua experiência na área de Medicina Veterinária tem ênfase na Fisiopatologia da Reprodução Animal. Atualmente é professor universitário e sócio proprietário da empresa Reprofit Consultoria Pecuária. Rodrigo, fala pra gente um pouquinho de você e o que levou você a escolher essa área de reprodução. Então, boa tarde, Primeiramente, obrigado pelo convite, meninas. Fiquei muito feliz mesmo, porque tem tantas pessoas aí que podem contribuir com a gente nessa área, nesse tema, e fiquei muito contente com o convite. De antemão, já parabenizo pela ideia, eu acho a ideia muito interessante, tentar passar um pouco de vivência aí para os acadêmicos, e para quem possa vir a escutar, esse podcast. Eu, ser bem sincero contigo, até meu respondendo a tua pergunta, por que eu escolhi essa área? Até meu quinto semestre na faculdade, quinto período, eu não tinha muita ideia, não tinha muita noção do que eu queria fazer dentro da veterinária. Eu gostava do curso, eu era esforçado, nunca fui um aluno nota 10, também nunca fui um aluno nota 5. Eu era um nota 8, 9, eu me esforçava, eu era responsável. Mas não tinha achado ainda o que eu, vamos dizer assim, não me via em nenhuma área ainda. Até que, no sexto período da veterinária, na faculdade que eu cursei, eu tive a disciplina de Fisiopatologia da Reprodução. E acredito que não tenha sido no início pela disciplina, mas muito mais pelo professor. Professor Jairo Pereira Neves, o qual eu considero um pai, para mim até hoje. Foi uma pessoa assim, me encantei profissionalmente pela pessoa e pessoalmente também era um professor assim fantástico, eu admirava muito ele. E ele tinha muita experiência para passar, experiência de campo. E a partir então dessa disciplina, bom, ele era gaúcho também, o qual eu também sou, então eu acho que isso é um pouco de corporativismo. Passei assim, já fiz iniciação científica com ele, comecei a incomodar ele para fazer estágio, e aí pedi para ser orientado dele para o TCC, e foi assim, fiz meu mestrado, doutorado com ele. Então eu acho que dentro da faculdade, às vezes, quando surge um professor a qual você se identifica, ou vê naquela pessoa um potencial, ou se agrada da maneira que ele dá aula, eu acho que isso pode te levar para um caminho, assim como também pode te tirar de outros caminhos, Eu sempre digo para os alunos, não confundam a pessoa com a disciplina, vamos dizer assim, Mas foi isso, assim, foi realmente a pessoa desse professor. A disciplina também me agradou bastante, mas eu penso que ele foi assim um grande começo incentivador para mim ir para essa área da reprodução, Pela experiência que ele passava e por toda a vivência que ele teve na veterinária, na reprodução. Não existem formas pré-estabelecidas na reprodução. Cada plantel e cada propriedade tem as suas particularidades, As quais são importantes. Então, como levantar esses dados? Através de uma anamnese, conhecer a propriedade, realizar o exame físico de algum ou todos os animais. Essa é uma pergunta complexa de responder, Como tu mesmo está dizendo, cada propriedade é única, tem a sua, vamos dizer assim, seu ponto de estrangulamento. Eu acho que é importante assim uma conversa inicial com o produtor, para ele entender o que você tem a oferecer, quais são os seus serviços, no que você pode ajudar. Assim, se tratando de leite, muitas vezes esse trabalho na área da reprodução, ele não é tão rápido. Assim, o produtor muitas vezes não vê o resultado na hora. Às vezes você muda uma dieta, por exemplo, falando em manejo nutricional, a vaca responde.
positivamente ou negativamente, mas se Deus quiser positivamente. Uma questão de semanas. A área da reprodução não. A área da reprodução, é importante que você frise nessa conversa inicial que o teu trabalho muitas vezes ele é invisível. Ele vai demorar às vezes 5, 6 meses para o produtor verificar algum tipo de resultado, tá? Então eu acho que é ter uma conversa inicial com esse cliente, futuro cliente, de aquilo que tu pode oferecer, de repente o que ele está buscando, qual é o principal ponto, por que ele te chamou, por que ele acha que você pode ajudar ele, sabe? Ter essa... E depois é tempo de serviço, é deixar o tempo, vamos dizer assim, mostrar se as tuas atitudes, se as tuas ações assim, estão dando resultado. Infelizmente, essa nossa área da reprodução na bovino de leite, apesar dela ser muito importante, eu vou te dizer que muito produtor ou cliente enxerga apenas como despesa. E até mesmo colegas nossos veterinários. Uma vez conversando com um colega, ele trabalha bastante com gado de corte e ATF, e ele para mim assim, doutor, por que você trabalha só com coisa que dá notícia ruim para o produtor, para o cliente? Veja, eu trabalho com inseminação apenas, eu só dou alegria, eu só digo que a vaca está prenha. Então, até mesmo entre nós, tem assim uma visão, às vezes, conturbada da avaliação mensal rotineira dentro de uma bovina de leite. E quando você vai lá, claro que você faz diagnóstico de gestação e dá essa parte boa, que é estar prenha. Mas você diz que ela está com infecção de útero, você fala que ela tem algum problema ovariano, você diz que a indicação é descarte. Então, são notícias que nenhum produtor gosta de receber. Só que é aí que está a importância dessa avaliação reprodutiva rotineira, por exemplo, dentro de uma bovinocultura de leite. É tentar antever problemas maiores, é tentar tratar a ferida, vamos dizer assim, de maneira precoce, né? Então é preciso que o cliente entenda isso, que apesar de você dar essas notícias que, entre aspas, são ruins, a longo prazo é importante ele ter esse tipo de serviço. E é impressionante, assim, a gente não tem ideia, por exemplo, que a pessoa gasta R$1 milhão para construir um barracão para botar as vacas e não tem um veterinário que dá assistência mensal. Não tem costume de pagar, aí cada veterinário cobra o que acha que vale o seu serviço, né? Mas não tem esse costume de chamar uma assistência rotineira. É impressionante o que tem de pessoas que gastam R$500 mil no barracão e 80% das vacas estão com mastite. Então é falta de quê? É falta de realmente ter essa consciência que é importante aí um veterinário dentro da propriedade. Mas assim, sendo mais enfático na tua pergunta, na primeira vez que eu vou em uma propriedade, além desta conversa, eu avalio todos os animais. Eu avalio a propriedade como um todo. Então, seja de maneira reprodutiva, seja conversando sobre aspectos nutricionais, aspectos sanitários, vou em bezerreiro, vejo a recria de novilhas, se ele tem barracão, avalio o barracão. Então é importante nessa primeira visita fazer um diagnóstico geral. Não só, a gente brinca, não só sujar as mãos com fezes, vamos dizer assim, fazendo a avaliação, mas também sentando e conversando sobre alguns pontos importantes dentro dessa criação de leite. E depois de toda essa avaliação, essa visita na propriedade, enfim, de tudo isso, qual que é o principal manejo reprodutivo que você utiliza? Eu acho, assim, fundamental, assim, dentro de uma propriedade de leite, uma vez por mês, aí vai depender do número de animais, bem dependendo do número, do tamanho da propriedade, mas no mínimo uma vez por mês, você, pensando na reprodução, você fazer uma avaliação ginecológica completa. Por exemplo, a fazenda tem 50 vacas, não em lactação. Não necessariamente toda visita mensal eu vou avaliar 50 vacas. Então eu separo normalmente assim. Toda visita eu tenho um conjunto de animais que foram inseminados mês passado. Então a gente faz um diagnóstico de gestação. Eu costumo fazer um diagnóstico de gestação acima de 30 dias de gestação. Apesar que é possível fazer com 25 dias até. Mas de praxe, de rotina, a gente costuma fazer com acima de 30 dias. Então existe esse grupo de animais que neste mês vão ser avaliados quanto a diagnóstico de gestação. Um segundo grupo de animais são aqueles que já foram diagnosticados como positivos e que necessariamente eu tenho por prática reconfirmar. Então, no mínimo, eu faço 2 diagnósticos de gestação e eu acho que isso é muito importante, principalmente numa fazenda de leite.
É muito comum na propriedade de leite haver perdas gestacionais, e isso é normal, até certo ponto. As maiores perdas gestacionais, elas estão até 30 dias de gestação. De 30 a 60, ainda há perdas, menores, mas ainda há perdas. Então, por isso que é importante sempre reconfirmar um primeiro diagnóstico. Comum, às vezes, variável, mas comum, assim, perdas de em torno de 5%, às vezes, daquele primeiro diagnóstico. Então, também tem esse segundo grupo de animal. E tem um terceiro grupo de vacas, que toda vaca que vai ser seca, o que é uma vaca que vai ser seca? É aquela vaca que ela já está faltando apenas mais ou menos 2 meses para o novo parto. Eu costumo orientar os meus clientes a secar essa vaca. Parar de retirar o leite e fazer alguns manejos com ela. Para que ele seque essa vaca, eu também faço um terceiro toque. Vamos dizer assim, já foram feitos 2, com 30 dias de inseminada, com 60 dias, mais ou menos. E agora ela está com 7 meses de gestação, eu faço um terceiro toque. Para quê? Porque muitas vezes algumas vezes ocorrem perdas após os 60 dias. E ela não retorna ao cio, ela não mostra o cio, ou o produtor não vê, e aí chega com 7 meses de gestação, ele seca a vaca, e aí quando chega com 9 meses ela não para. Então olha a perda que ele teve, né? Então assim, para a secagem, eu também acho importante você confirmar que ela continua gestante. Esse é um terceiro grupo de animal que eu também avalio. Um outro grupo que eu também seleciono, isso todo mês, um outro grupo que também é selecionado, e para mim, se não é o grupo mais importante, é um dos mais importantes, são as vacas paridas. A coisa mais comum que tem é, principalmente no começo de um trabalho, o cliente te ligar e dizer assim, doutor, eu acho que esse mês o senhor não precisa vir, porque eu tenho 1, 2 vacas inseminadas. Então vamos deixar para o próximo mês. Só que a minha preocupação como veterinário, tanto quanto as vacas inseminadas, são as vacas paridas. Porque uma vaca parida que você deixa de avaliar, e se ela tiver alguma alteração, principalmente as infecções uterinas, nas diversas que existem, você deixar mais um mês, mais 30 dias para avaliar ela, vamos dizer assim, a eficiência do tratamento diminui, tu demora mais tempo para recuperar ela, e quanto mais tempo uma vaca demora para se recuperar de uma infecção, mais tempo ela demora para retornar ao cio, e isso é uma bola de neve. Então, assim, é fundamental que essas vacas paridas sejam avaliadas. E, por fim, a última categoria que eu avalio, não necessariamente nessa ordem, são as novilhas. É importante também você dar um ok para o cliente. Essa novilha já tem condição de entrar na reprodução. Às vezes ele tem dúvida. Doutor, ela tem 11 meses, tem 12, tem 13, tem 14, já posso inseminar? Então é um outro grupo de vacas que eu avalio. De maneira geral, 3 tipos de exames são os básicos que eu realizo rotineiramente. Seria a palpação retal. Para a palpação retal, você precisa apenas do seu braço e uma luva de palpação. Então é bem tranquilo, se você se formar e tiver com pouco dinheiro, tendo o teu braço, hoje está R$40, R$44 na caixa de palpação, de luva de palpação, você consegue fazer. E eu consigo avaliar na palpação, pessoal? Eu consigo avaliar tamanho de útero, eu consigo avaliar consistência, simetria de útero, se ele tem conteúdo. Então são informações importantes. Só palpação basta? Para alguns casos não. Aí eu utilizo um exame chamado de vaginoscopia, chamado espéculo vaginal. Muitos colegas não utilizam, e eu acho fundamental você utilizar um espéculo vaginal, que nada mais é do que um tubo que você coloca via vaginal, compra uma lanterna ali no Oba, custa R$10 e está feito o exame. É caro. Hoje um espéculo vaginal custa R$90. Mas basta você ir numa loja de construção, compra um tubo PVC nas dimensões adequadas, lixe bem a borda, compre um balde, compre um desinfetante, um CB30, um iodo, e você faz uma higiene entre uma vaca e outra. Esses de R$90, aí você consegue flambar, queimar, o que higieniza ainda melhor. Eu acho que é um exame fundamental para vacas paridas. Muitas vezes na palpação tem pouco líquido, principalmente a gente quando começa e não tem tanta experiência, não consegue detectar esse líquido. Você colocou um espéculo vaginal, você vê cor de vagina, você vê formato de cérvix, se a cérvix lá no fundo da vagina está aberta, você consegue identificar caráter de secreção, se é pus, se é sangue, se é mucoso. Então você tem uma série de informações importantes com o espéculo vaginal. E o terceiro exame seria a ultrassonografia, que também é uma outra ferramenta fantástica, nos permite avaliar a função ovariana, a função uterina, presença de folículos, presença de corpo lúteo, ou se existe algum tipo de conteúdo neste útero. São os 3 exames básicos, tá?
Fora esse, algumas situações chamam a atenção. Vacas com suspeita de cetose. A gente tem hoje um aparelho muito simples, custa R$90, R$100 na farmácia. Você tira uma gota de sangue e você descobre se a vaca tem cetose ou não. Exames de sangue eu tenho utilizado por rotina, principalmente em vacas que têm abortado. E é uma pergunta que está mais para frente, não vou comentar muitas coisas agora, mas é importante. O veterinário está na dúvida, não sabe o que é. Às vezes um estetoscópio e um termômetro não resolvem a sua vida. Então, aprenda com os veterinários de pequenos animais. Existe hoje, e há muito tempo existe, uma disciplina chamada de patologia clínica. Perfeito? Então, basta você tirar um sangue e mandar para o laboratório para tirar as suas dúvidas. Tá? Eu acho, então, são alguns exames complementares que vão te auxiliar bastante para o diagnóstico daquela situação que você está enfrentando. Tá, só mais uma dúvida antes da gente seguir. Você comentou anteriormente que o produtor às vezes gasta ali 1 milhão para fazer um barracão e não tem um veterinário que dê assistência. Quando ele contrata esse veterinário, ele aceita bem fazer todo esse manejo e tudo em função dos custos? Ou ainda é um pouco difícil do produtor aceitar isso? Porque é um custo mensal que ele vai ter e, que nem você disse, é alguma coisa a longo prazo, ele não vai ter o retorno agora. Essa é uma pergunta difícil de responder. Eu acho que é muito individual, é caso a caso. Eu acho que se ele tomar consciência que o teu serviço está dando resultado, ou vamos dizer assim, ele está deixando de perder dinheiro, ele provavelmente tem a tendência aí a continuar com você. Mas você vai ter que mostrar serviço, o que é difícil às vezes, porque é a longo prazo, mas algumas situações ajudam você a mostrar serviço. Por exemplo, tive um caso de um cliente que comprou umas vacas por prenha e, na verdade, ao invés de ter um bezerro dentro do útero, tinha um implante vaginal de progesterona na vagina. Então, uma situação que, se não tivesse ninguém ali na avaliação, ele não iria perceber. Por exemplo, também, uma vaca que, essa semana, atendi um cliente, uma vaca com 300 dias de gestação, já deveria ter parido, apesar de que algumas vêm a parir com 305, mas isso é muito mais com vacas zebuínas, era uma vaca Jersey. A palpação retal, fiz a palpação, um toque, ele até brincou, você está me devendo uma prenhez. Aí quando eu fiz a palpação retal, era um feto mumificado. Então já foi indicado um tratamento específico para essa patologia e está resolvido o problema. A princípio, ele ficou a me ligar quando ela fizesse a expulsão do feto mumificado. Então, assim, tem algumas situações que você consegue mostrar para ele que o teu serviço vale a pena. Uma outra situação que ele fica feliz tratei a vaca em um mês seguinte, eu reviso a vaca. Faltou esse lote também de vacas para comentar. Se neste mês eu fiz um tratamento, mês que vem eu tenho que olhar ela, para ver se ela está recuperada. E se ela está recuperada, também é outra forma de você mostrar o teu serviço. Quando você entra na fazenda que nunca teve assistência, é fácil de você mostrar. Uma coisa que pode acontecer com vocês é o seguinte: doutor, essa vaca eu inseminei há 4 meses, ela nunca mais mostrou cio, então ela está prenha. Ela não está prenha. Muitas vezes ela não está prenha. Ela só não mostrou cio, por outros motivos. Então essas pequenas situações começam a mostrar para ele que você vale a pena. De repente você conseguir, dentro do bezerreiro, diminuir mortalidade, explicando a importância de um colostro, explicando para ele para fazer um banco de colostro, de repente demonstrando, você pode comprar esse equipamento para avaliar a qualidade do colostro. Ou, por exemplo, ele tem muita vaca que para e tem retenção de placenta. Então, de repente, vamos mudar um pouco o pré-parto. Será que modificando esse pré-parto eu consigo diminuir a retenção de placenta? Se você conseguir, você está aprovando. Ele fica mais satisfeito e ele entende que o teu serviço vale a pena. Agora, é ingrato. É mensal a coisa. Tem meses que ele fica feliz contigo e tem meses que ele já não fica tão feliz contigo. Então, é muito variável, é cíclico, mas em algumas situações, algumas eu exemplifiquei aqui, ele entende que é preciso gastar para ter o retorno. Se a gente for pensar na fertilidade, como que é feita a medição dessa fertilidade no rebanho? Então, assim, tem várias dentro do leite, né, da cadeia produtiva do leite, tem vários pontos que a gente pode levar em consideração, Patrícia. Eu vejo que para o leite, um dos mais importantes é o intervalo entre partos. Que de maneira ideal, perfeita, assim, no mundo perfeito, seria de 365 dias. Ou seja, uma vaca pare hoje, 29 de julho,
teoricamente, ela deveria parir no máximo até, de novo, 29 de julho de 2021. Então, assim, parir um bezerro por ano. Para que isso aconteça, muitos fatores influenciam. Para que isso aconteça, ela tem que rapidamente após o parto se recuperar, e existe um período fisiológico, de recuperação. Ela tem que mostrar cio ou você induzir uma ciclicidade e emprenhar no máximo aí com 60, 70, 80 dias de parida. Isso é fácil? Isso não é fácil, mesmo quando você tem uma assistência. Isso é possível? Sim, isso é possível. Dentro de uma propriedade de leite, por exemplo, na minha rotina dos meus clientes, tem vaca que com 30 dias de parida está mostrando o cio, está sendo inseminada e fica prenha. Assim como eu tenho também vacas com 200 dias de parida que ainda não foi possível ela gestar novamente. Então eu vejo que o período após o parto, quanto menor o tempo, o intervalo parto-concepção, melhor. Por que melhor? Porque quanto mais tempo uma vaca fica dando leite, as chances de lá no final da lactação de aumentar CCS, contagem de células somáticas, aumentar CBT, contagem bacteriana total, uma chance maior de mastite, elas aumentam. Assim como quanto mais tempo fica em lactação uma vaca, a ideia é que lá no final da lactação, obviamente a curva de lactação diminuiu, ela está diminuindo menos, e se você não tem um manejo nutricional adequado, ela tende a engordar. Vacas que engordam muito no final da lactação, vamos dizer que agora ela ficou prenha, mas já demorou muito para emprenhar, elas têm uma maior tendência a ter cetose após o parto, que é uma patologia. Elas têm maior tendência a ter um parto distóxico, que é um parto com dificuldade. Então, esse é um outro inconveniente dessa vaca, que fica muito tempo para conseguir, vamos dizer assim, emprenhar novamente. Tá? Então, eu vejo que dos índices reprodutivos, esse é um muito importante. Tá? Dias em aberto, que é o dias que demoraram do parto até novamente a concepção. Quanto menor, melhor. Os programas aí consideram que 30 primeiros dias após o parto, eles chamam até de período de espera voluntário. É um período fisiológico, é para a vaca se recuperar. Alguns programas colocam até 40, 60 dias desse período fisiológico, que é para a vaca se recuperar. A partir disso, a gente tenta o máximo possível emprenhar essa vaca. E aí surge uma biotecnologia fundamental, eu acho, hoje, dentro da bovina de leite, que é a chamada IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo. Eu fazendo IATF nessa vaca com 60 dias de parida, ela vai emprenhar? Tem uma porcentagem, tá? Depende muito da produção de leite e outras variáveis. A ideia é a seguinte, aumentar o número de inseminações. Ela não emprenhou na primeira IATF, vou fazer uma segunda. Não emprenhou na segunda, vamos fazer uma terceira, claro, sempre avaliando se não tem, o que está influenciando ela não ter pegado a cria, vamos colocar assim dessa forma. Mas fazer o maior número de inseminações possível para aumentar a taxa de serviço. Você não consegue aumentar a taxa de concepção, mas você consegue aumentar a taxa de serviço, que é o número de inseminações em um curto período de tempo. Essa ideia de ficar esperando a vaca mostrar cio muito tempo, você está perdendo dias. Então, eu vejo que essa ferramenta ela veio para ajudar nesse sentido. Tá? Teriam outras. Intervalo parto-cio, número de doses de sêmen por prenhez, tem várias, sabe? Ou taxa de prenhez dentro de uma própria IATF, mas para te responder de maneira precisa, na minha opinião, o intervalo entre partos, ou, vamos dizer assim, os dias em aberto, que ela fica vazia após o parto, tá? Seria isso, para a bovinocultura de leite. E com relação às primíparas, a alimentação delas deve ser diferente por elas ainda estarem em desenvolvimento? É uma categoria bem complicada, às vezes, de se trabalhar, porque a gente pode errar tanto pela falta como pelo excesso. Fêmeas jovens que estão agora entrando na reprodução, a gente, vamos dizer assim, suplementa demais, coloca um aporte energético maior do que deveria ser, elas muitas vezes acabam se desenvolvendo rápido. Mas isso é bom, você vai perguntar. Ganha um peso rápido, isso é bom. Crescem, desenvolvem mais rápido. Porém, se você passa de um certo ponto, principalmente quando ela tem ali de 8 a 11 meses de idade, 8 a 12 meses de idade, o que acaba acontecendo é um acúmulo de gordura na glândula mamária. E quem produz leite não é gordura. Quem produz leite são os chamados alvéolos, ou células alveolares. Muita gordura acumulada, principalmente nessa fase de intenso desenvolvimento, acaba ocupando o espaço desses alvéolos.
E tem vários trabalhos que apontam que, apesar de essa novilha, vamos dizer assim, que recebeu uma suplementação maior, ter crescido mais rápido, mostrado o cio mais rápido e até ter tido uma boa taxa de prenhez, quando ela pare e venha a produzir leite, ela teoricamente produz menos do que aquela que demorou um pouquinho mais para se desenvolver, mas desenvolveu, vamos dizer assim, de maneira não tão exagerada, né? Não foi um crescimento tão exagerado. Assim como o déficit, bom, esse é mais fácil de entender, né, que qualquer déficit nutricional atrasa a demonstração de cio de uma fêmea, porque a vaca ela é inteligente. A vaca ela só é estimulada a ciclar, ela só demonstra cio quando a condição nutricional é satisfatória. Vamos dizer assim, a reprodução é um item de luxo. A reprodução é a última coisa que essa vaca, seja primípara ou demais partos, vai pensar. Primeiro ela tem de metabolismo basal, depois ela pensa em crescimento, depois ela pensa em reserva, e a última coisa realmente que os nutrientes são direcionados é a reprodução. Então o déficit é um pouco mais tranquilo a gente entender. Então a minha recomendação é, sempre tenha um bom, realmente, planejamento nutricional, tá? Para essas novilhas que estão entrando aí na reprodução, seja para elas não ganharem pouco e nem também em exagero o peso. Com relação ao score corporal e à reprodução, qual que é a importância desse cuidado? Não existe reprodução sem nutrição, né, relacionando o score da condição corporal. É uma ferramenta visual, subjetiva, mas que te auxilia em muito dentro da reprodução. Tá? Eu vejo que muitas vezes a gente se preocupa com o déficit, vamos dizer assim, vacas magras. Aí todo mundo entende, vaca magra realmente não emprenha ou tem dificuldade de mostrar cio. Mas, de novo, eu bato na tecla que, principalmente, vacas de baixa produção de leite e que não têm um manejo nutricional adequado, que fazem um consumo maior do que deveriam fazer, elas acabam engordando. E também é difícil de emprenhar essas vacas gordas, vamos dizer assim, com excesso de condição corporal. Isso é uma questão muito clara. E aí, seja a vaca de leite, seja a vaca de corte. Uma questão de fisiologia, né, Tia Aline? A ideia é a seguinte, a ideia é que quanto maior, ela só é gorda porque ela consumiu muito. Então, quanto maior o consumo, a gente acelera o metabolismo hepático dela, metabolismo de um órgão chamado de fígado. Mais sangue está passando por esse fígado. Só para ter uma noção, claro que biologia não é matemática, eu costumo dizer que toda a média é burra, mas só para a gente ter uma noção, uma vaca sem produzir leite, uma novilha, teoricamente em torno de 700 litros de sangue por hora passa no fígado. Uma vaca de produção de leite, em torno de 1.600, 1.800 litros de sangue por hora no fígado. Ou seja, o metabolismo é muito maior. E uma vaca gorda tem um metabolismo ainda maior. Quanto mais sangue passa por esse órgão, que é um grande, vamos dizer assim, de maneira mais coloquial, grande degradador, vamos dizer assim, faz muita degradação, inclusive de hormônios esteroidais, dentre os quais progesterona e estrógeno, que são hormônios fundamentais para regular o ciclo estral dessa fêmea. Quanto mais você degrada, quanto mais você destrói esses hormônios, menos regulado, vamos dizer assim, é o ciclo estral dessa fêmea. Então você tem atraso de cio, tem duplas ovulações às vezes. Então você, vamos dizer assim, tem maior dificuldade também de emprenhar essa fêmea gorda. Tá? Então eu vejo que o score da condição corporal é muito importante, com certeza. Seja para você não exagerar e seja também para você não utilizar fêmeas de baixo score da condição corporal. Fica só um adendo. Quem trabalha com vaca de corte, a avaliação visual do score de condição corporal, ela tem que ser um pouco diferente da avaliação visual de uma fêmea de leite. É normal, é comum, numa fêmea de leite, você observar a caixa óssea. Você observar algumas costelas, você observar ali íleo, isquio, claro, não em exagero. O que normalmente a gente não gostaria de observar numa vaca de corte, né? Até porque a morfologia é totalmente diferente. Então, de repente, se eu dou uma nota, normalmente score de condição corporal vai de 1 a 5. 1 muito magra, 5 muito gorda, né? A gente tem um 3, assim, um número mágico ideal, né? Claro que varia de categorias, mas colocamos um 3. Não necessariamente olhar para uma vaca de leite e dar um 2,5 para ela, se ela fosse uma vaca de corte, talvez não fosse 2,5. Talvez fosse menos. Sabe? Então, tem essas diferenças também. Eu, quando comecei a trabalhar muito com gado de corte. E depois começou a surgir o gado de leite. Tem que ser feita essa diferenciação. E como que se aprende isso? Só na prática.
Só, como tudo na vida, é só saindo com um colega veterinário e ele demonstrando, olha, isso aqui é uma vaca 1, isso aqui é uma vaca 2. E não tem problema, gurias. Assim, ó, eu dizer que essa vaca é 3 e uma de vocês dizer que ela é uma condição corporal 3,5. Não vamos brigar por isso. O que não pode acontecer é vir uma segunda vaca e, de repente, eu dizer que aquela segunda vaca é condição corporal 4. Na escala de vocês, ela teria que ser 4,5. Agora, se você der uma outra nota, que seja 5, que seja 2, a tua escala está meio desreguladinha. Então, é importante ter o teu padrão, né? E não mudar muito na tua escala. Agora, divergências vão acontecer, tá? Divergências vão acontecer. Em relação à sanidade animal, é importante ter cuidado com algumas doenças, tanto antes da inseminação, durante a gestação e pós-parto. Elas são tanto virais quanto bacterianas ou parasitárias. Essas patologias, qual que é a interferência delas na reprodução e quais são as que você mais detecta nas propriedades? Excelente pergunta, porque ultimamente temos aí sofrido, batido a cabeça, e aí bastou fazer um exame de sangue. Para descobrir qual era o problema. Interferência muito grande, né? Normalmente a cultura do produtor de leite, ele é um pouco mais responsável nesse sentido, ele normalmente executa a vacinação, ele normalmente já tem uma certa ideia de quais as mais importantes, e assim, não tem como fugir das tradicionais, que seriam a IBR/BVD, a rinotraqueite infecciosa bovina e a diarreia viral bovina. São duas aí clássicas que interferem com certeza na reprodução. O ponto positivo é que elas possuem um esquema vacinal, é possível então fazer uma prevenção. A gente sabe assim, que provavelmente a grande maioria das fazendas do Brasil tenha vacas com IBR-BVD, isso é uma ideia geral. Professor, o que é IBR-BVD? São duas, uma é chamada de rinotraqueite infecciosa bovina, que é a IBR, ela é uma bactéria. Ela tem alterações tanto respiratórias, mas tem também em funções, alterações reprodutivas, causa muito aborto, sabe? Diminui a taxa de prenhez, a vaca não emprenha, e quando emprenha, às vezes, ou aborta, ou nasce fraco. E a BVD é parecida, é chamada de diarreia viral bovina, dá bastante diarreia, como o nome já diz, mas interfere bastante por diminuir a taxa de prenhez e também por dar bastante aborto. Então, excelente pergunta. A gente estava passando por uma situação aí de um cliente, de um colega, muito aborto, a gente fica quebrando a cabeça, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Basta, às vezes, fazer um exame de sangue que você diagnostica o problema. Você me perguntou se elas têm influência. Elas levam à absorção embrionária, elas levam a aborto, elas levam à diminuição de taxa de prenhez, elas levam à morte fetal, elas levam à mumificação fetal, maceração fetal, retorno ao cio. Então, são as consequências realmente são ruins, né? Se você tem instalada dentro de uma propriedade alguma ou outra alteração sanitária, vamos colocar assim. Meu ponto de vista, as propriedades de leite, normalmente, elas estão mais habituadas a algum protocolo vacinal, elas têm um pouco de noção, elas já normalmente fazem. Não tem como fugir das tradicionais, que seriam a IBR, que é chamada de rinotraqueite infecciosa bovina. Temos também a BVD, chamada de diarreia viral bovina. Outra clássica é a leptospirose. E, por último, a gente tem observado bastante essa, seria a neosporose. A gente percebe que essas quatro elas estão bastante presentes em alguns rebanhos e muitas vezes somente um exame de sangue consegue te ajudar nesse diagnóstico. O ponto positivo é que IBR, BVD e lepto possuem vacinas já bem estabelecidas que conseguem fazer um controle desse aspecto sanitário envolvendo essas três doenças, vamos colocar assim. A gente sabe também, por outro lado, que a maioria das propriedades hoje, seja de corte ou leite, possui animais.
ou com IBR, ou com BVD, ou com leptospirose, por exemplo. Tá? A gente tem que tentar fazer um controle vacinal. Também a gente tem uma boa eficácia quando a gente detecta leptospirose. A gente tem bastante eficácia no tratamento com streptomicina. Então, existe solução, remédio, vamos dizer assim. Agora, uma muito preocupante realmente é a chamada neosporose, né? A neóspora, por exemplo. Até hoje de manhã a gente estava participando de um TCC, o professor João fez alguns comentários. Que eu ia complementar depois. Sim, é uma cliente dele, mas eu tenho conhecimento de quem não é minha cliente, mas eu tenho um outro cliente que a gente atende em parceria, que aborto, manda para exame 15 amostras. E é assim, normalmente, quando a gente fala em aborto, a gente pensa em leptospirose, que é uma grande causadora de aborto. Então, vamos testar para lepto, vamos. Vamos testar para neóspora também, que é uma doença silenciosa, entre aspas. 15 amostras, 15 positivas para neóspora. O que diz o livro? Descarte. O livro diz para você descartar. Assim, você pega uma propriedade, por exemplo, que tem 70 vacas em lactação. Como é que você descarta 15 vacas numa pegada só? Então é bem complexo de lidar com essa doença, até porque temos que agora testar as filhas dessas positivas, porque ela também teria a capacidade de contaminar as filhas. Então é uma doença silenciosa, a gente fala, né? Normalmente cachorros que andem ali dentro do barracão de leite, se esse for o sistema de produção, né? Contato com as fezes, onde está a neóspora, provavelmente exista essa alteração dentro do rebanho. Então tem sido agora rotineiro, há algum tempo, tem sido rotineiro, a vaca abortou, vamos fazer exame. Seja para neóspora, seja para lepto, para a gente tirar a dúvida, sabe? Não ficar batendo a cabeça e o que está acontecendo. Pode não ser neóspora, pode não ser lepto, pode ser simplesmente uma deficiência nutricional, pode ser uma deficiência hormonal, tem outros fatores. Tá? Mas eu acho que o exame de sangue está aí para te ajudar. É difícil? Cara, não é difícil. Vai na agropecuária, compra um tubo, compra uma agulha. Onde faz exame? Ok, você vai ter que talvez mandar para Pato Branco, Francisco Beltrão, Curitiba, Ponta Grossa, mas é possível. É possível, tá? Então basta... E aí que você me pergunta, como é que eu faço o meu serviço valer a pena? Mostrando dessa forma, sendo diferente. Mas você indica o produtor fazer, vamos coletar um sangue? Aí ele vai te perguntar, quanto custa? Aí ele vai te dizer, é caro, doutor, então não quero fazer, doutor. Aí você não faz. Aí continua abortando. Aí você recomenda de novo. Olha, vamos fazer? É caro, o senhor disse que é caro, mas vamos fazer? Vamos. Agora ele faz, aí descobre a causa, você toma as atitudes que você acha que deve tomar, e é assim que você mostra o teu valor. Tá? Eu sei que não envolve a pergunta aqui, mas de novo, eu acho que é importante, aquela pergunta passada, como fazer com que ele entenda que você vale. É simplesmente, por exemplo, você indicando para ele dentro de um bezerreiro, avaliar colosso, avaliar a qualidade de colosso. Eu não quero fazer. Tudo bem, então o senhor não faz, mas pelo menos você indicou. Então, essa é uma grande diferença. Você indicar não quer dizer que ele vai fazer, mas você indicar já significa dizer que você é diferente de um colega que passou e não indicou. Porque é uma coisa que acontece bastante. O colega que me dava assistência não falou que tinha esse aparelho aí para avaliar a qualidade de colostro. Mesmo que ele não vá comprar, mesmo que ele não vá fazer, pelo menos você indicou. Então você se mostrou diferente. Você indicar um exame de sangue, ele não vai fazer muitas vezes, infelizmente. Mas você indicou, você colocou o caminho para ele, você falou quanto custava, você falou aonde que é feito o exame. Então isso já é ser diferente, isso é valorizar, vamos dizer assim, o teu serviço. Tua parte você fez. A minha parte eu fiz. Se ele vai seguir ou não, aí já é outra história. Muito obrigada novamente. E é claro, a gente sempre tem que lembrar dos nossos grandes parceiros. Ana Maria Dog Walker. Não tem tempo para sair com seu pet? Então deixe seu cãozinho passear com alguém que ama o que faz. Entre em contato pelo Instagram, Ana Maria Dog Walker. E o Supermercado Unimax. Mais qualidade, mais praticidade e mais economia, fazendo sempre mais por você. Contando também com o serviço delivery, via WhatsApp,
no número 42 99941 0919. E é claro, lembre sempre de nos seguir nas redes sociais. Instagram e Facebook nos encontra como AgroVet Informa. Nossos podcasts você encontra no YouTube e Spotify, como AgroVet Informa também. Lá no YouTube, nos segue e aciona o sininho para sempre estar recebendo notificações dos nossos novos podcasts, além de seguir-nos no Spotify. Em breve, nosso site estará no ar, com muita informação atualizada para você.